Oi, prezados! Aqui é o professor Rafael Kaique, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se inscreva se você não for inscrito, curta esse vídeo e também compartilhe com seus amigos concurseiros. Para quem vai fazer o concurso TJ Ceará Banca FGV, uma análise especial para a redação, nós iremos verificar quais são os principais critérios de avaliação da banca, o que é esperado do candidato e da candidata. Além disso, eu vou indicar possíveis temas que podem aparecer na sua prova. Vamos à análise das principais informações do edital em relação à prova discursiva. O primeiro item, 11.2.1, a prova escrita discursiva de caráter classificatório e eliminatório será composta por uma redação do gênero dissertativo-argumentativo. Quando a gente tem o gênero dissertativo-argumentativo, essa tipologia de produção textual significa que você deverá defender um posicionamento. A banca vai abordar uma temática, teremos uma proposta temática colocada. Vou colocar aqui uma situação hipotética, digamos que seja o papel da justiça na promoção da cidadania. E aí você vai desenvolver ideias, argumentos, se posicionar em relação àquilo que foi colocado. Isso é uma característica muito importante do gênero dissertativo argumentativo. Temos lá o mínimo 20 linhas e o máximo 30 linhas. Sempre passo a orientação para que você desenvolva mais do que o mínimo, mais que 20 linhas. Mostra que você de fato conhece a temática que está sendo explorada pela banca. Serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos que forem aprovados na prova escrita objetiva, A gente tem as classificações. Serão corrigidas ainda as provas discursivas dos candidatos negros aprovados na prova escrita. Outra informação importante é aqui o item 11.2. A prova escrita discursiva para ambas as áreas valerá 20 pontos. Iremos ver logo aqui embaixo quais são os critérios que serão corrigidos pelo examinador, o que vai ser descontado da sua nota caso você cometa alguns erros. A nota será prejudicada proporcionalmente caso ocorra abordagem tangencial, parcial ou diluída em meio a divagações. Quando a banca coloca esse critério, abordagem tangencial, quando você foge ao tema que foi solicitado, parcial, você traz ideias que não se relacionam diretamente com aquele tema, você acaba ali trazendo rodeios, foge parcialmente do tema, ou diluída em meio a divagações. São dois aspectos que eu quero destacar aqui. Primeiro, coerência argumentativa. O que você coloca no texto, as ideias, os argumentos, precisam ter fundamento, precisam fazer sentido. Então, tudo que você coloca em relação ao tema, a sua produção, o seu recorte específico, precisa fazer sentido. Se você traz uma ideia que não corresponde à proposta temática, você está fugindo, tanto parcialmente ou aí também diluindo a divagações como é colocado aí. Outra questão importantíssima, em meio a divagações e ou colagem de textos ou de questões apresentadas na prova. Digamos que a banca coloque lá 2 textos motivadores para a produção da redação. Professor, eu posso me basear nesses textos motivadores? Sim, tanto que eles possuem esse nome, textos motivadores. Eles servem para que você se oriente em relação ao que a banca está solicitando. E aí você não corre o risco de fugir ao tema proposto. Porém, não pode ser copiado trechos do texto motivador, muito menos de questões objetivas. O texto motivador ele vai te dar um norte, uma referência para você produzir o seu texto. Continuando, a prova, como nós vimos lá em cima, ela possui caráter eliminatório e classificatório, então muito cuidado, porque essa etapa ela é decisiva. Temos aí eliminações em massa em redação pela falta de preparo, pela falta das técnicas adequadas, pela falta da orientação em relação ao que vai ser corrigido. Então, os melhores candidatos são aqueles que produzem os melhores textos e eles serão classificados no concurso. Continuando, a prova discursiva deverá ser manuscrita de forma legível. Aí o pessoal me pergunta nos grupos, posso utilizar letra de forma? Sim, não importa se você vai usar a letra de forma ou a nossa letra comum, aquela letra cursiva,
O que importa é que a sua letra precisa ser legível. Pensem, a prova ela é escaneada e o corretor ele vai fazer a correção da sua redação e muitas vezes o candidato ele faz uma letra ali que não é muito fácil a leitura, isso vai prejudicar a sua correção. Então, já vai treinando a sua caligrafia, quem não tem aí uma caligrafia boa, né, acaba tendo aí alguns desvios, começa a fazer isso, escreva de fato para você já ir treinando. Outra informação importante, a avaliação da prova escrita será corrigida seguindo os critérios. Aqui para mim é a informação mais importante do que a gente tem em relação à redação. Temos aqui abordagem do tema, valendo 8 pontos. Considera a capacidade que o candidato selecionar argumentos convincentes, é a coerência argumentativa, tem que fazer sentido, tem que ter embasamento, e esse embasamento ele tem que partir de discussões de autores, tem que partir de notícias da atualidade, tem que partir de situações concretas que nós temos na sociedade, dentro do perfil esperado, assim como a boa seleção desses argumentos. Próximo item, progressão textual. O que significa progressão textual? É você escrever os argumentos, desenvolver o seu texto desde a introdução, parágrafo de desenvolvimento, que é aquela estrutura clássica que nós temos em redação, e a conclusão. As suas ideias precisam estar totalmente articuladas, totalmente vinculadas umas a outras. Tem que ter uma progressão do início ao fim. Você vai desenvolvendo as suas ideias. Temos aí, por exemplo, aqui uma orientação que eu sempre passo, causa e efeito. Você coloca uma problemática lá no parágrafo de desenvolvimento, você tem que apresentar uma solução para essa problemática do seu parágrafo de conclusão. Considera a capacidade do candidato mostrar coesão, coerência entre os parágrafos componentes do texto redigido, assim como a distribuição do tema, que eu acabei de dizer aqui, do início ao fim do texto, e a evolução adequada das suas partes. É necessário uma produção harmônica. Então, essa parte vale 15 pontos. Vejam que dos 20 pontos que serão atribuídos à correção, a parte argumentativa é a mais expressiva e muita gente está derrapando nessa parte. Domina a parte gramatical, tem aí conhecimento dos elementos coesivos, enfim, conectivos, enfim, para a produção textual, mas aí quando chegam na parte argumentativa, perdem muito ponto. Então está sendo uma parte que as bancas estão atribuindo mais nota nas redações. E aqui a correção gramatical, temos aqui uma pontuação máxima de 5 pontos que serão descontados. Irá descontar a vírgula, a falta da vírgula ou a vírgula em lugar que não é para ser colocado, a falta também de emprego vocabular, que é a inadequação vocabular. Aqui a gente tem os parâmetros, né? Seleção vocabular, considera os problemas de inadequação vocabular, troca entre paranônimos, emprego de palavras gerais por específicas, enfim. E aqui considera os problemas gerais de construção frasal do ponto de vista comunicativo, que é a norma culta, a norma padrão da língua portuguesa. Continuando, em casos de fuga ao tema, de não haver texto, de erro de preenchimento ou de identificação em local indevido, o candidato receberá nota 0 na redação. Temos ainda aqui a nota 0, ela vai ser atribuída se a redação for escrita a lápis, estiver em branco e apresentar letra ilegível, foi o que eu coloquei lá atrás. Mesmo sendo letra de forma ou sendo a nossa letra normal, ela precisa estar legível. Também não pode ser assinada ou rubricada, são informações básicas de toda a prova de redação. E aqui nós temos também uma orientação importante, que é não haverá substituição da folha por erro do candidato e a transcrição do texto da redação para o respectivo espaço da folha dos textos definitivos é de responsabilidade do candidato. O que eu passo de dica valiosa aqui? Comece a fazer o planejamento do seu texto. Você abre a prova, vai lá na redação, veja qual que é a proposta temática, você começa a pensar no assunto, desenvolver as suas ideias, você volta para as questões objetivas e ao longo do desenvolvimento das questões objetivas, você começa a estruturar a forma como você vai desenvolver o seu texto. E aí você começa a elaborar o seu rascunho textual. Nesse rascunho você pontua o que você vai colocar na introdução, o que você vai colocar nos parágrafos de desenvolvimento e depois na conclusão. Alguns candidatos já possuem a segurança de passar de forma definitiva a redação para a folha final. Já começam a desenvolver de forma definitiva. Mas nós temos aí a possibilidade de acontecer erros, seja com
a própria gramática, questão de pontuação, porque você vai escrevendo ali, vai pensando na hora, ou também até erros também de caligrafia. Então sempre passo essa orientação, desenvolva o seu texto a partir de um planejamento. Em relação aos temas, o que pode aparecer na redação? A banca pode abordar um aspecto relacionado ao concurso, ao próprio certame, aos cargos específicos e também assuntos que possuem relevância social, assuntos de impacto da atualidade. Eu quero destacar 2 temas impactantes para a prova de redação. Primeiro, o papel da justiça na consolidação da cidadania no Brasil, e o segundo tema é os direitos humanos na contemporaneidade. São assuntos que estão em discussão, principalmente se nós avaliarmos as problemáticas relacionadas ao cenário político no Brasil. E você é o meu convidado, é a minha convidada a participar do curso intensivo Redação Padrão Concurso TJ Ceará. Simulo várias temáticas que podem aparecer na prova de redação e, além das simulações, você vai receber comentários e análises para poder produzir o texto com as bases argumentativas necessárias e conforme o perfil da banca responsável pelo concurso. Mais informações, entre em contato aqui no link do vídeo, na descrição do vídeo, que está aqui embaixo pelo WhatsApp. Eu te passo as informações, você faz sua matrícula e entra para o meu rol de sucesso. Um grande abraço, até a próxima!